sempre haverão críticos. Fala, audiência, tudo bom com vocês? Kevin Souza por aqui. Muitas pessoas temem e passam por situações muito delicadas por críticas, opiniões, por coisas que às vezes o difamam ou vão contra aquilo que acreditam ser o ideal a se fazer ou por estar obedecendo uma direção de Deus. Alguns jogadores passaram por isso esses dias, por críticas, e acabaram excedendo pelo fato de não suportar mais as críticas. Não vou falar que não saber lidar, porque por algum momento às vezes conseguiram segurar a onda, mas talvez pela quantidade ou pela maneira eles não conseguiram se conter. Mas a intenção é falar sobre que as críticas elas sempre vão estar no nosso cotidiano. Jesus, mestre dos mestres, filho de Deus, o próprio Deus, foi criticado por decisões que tomou, por palavras que diziam e pelo legado e pelo reino que estava e está construindo. Então, assim, muitas das vezes nós nos deixamos levar por aquilo que escutamos, por aquilo que as pessoas falam ou por opiniões alheias. Existem pessoas que apenas estão opinando. Conselhos são diferentes de opiniões. As críticas não podem te mover. Deus te direcionou para algo, Deus te disse algo. Os conselhos são de pessoas que amamos, de pessoas sábias, não pessoas conhecedoras. Existem pessoas que conhecem sobre o assunto, mas elas não são sábias, não têm experiência sobre o assunto. Você saber do assunto e você ter experiência e sabedoria é totalmente diferente. Então não se mova por opiniões ou críticas, porque elas sempre vão existir. Você fazendo, as pessoas vão criticar. Não fazendo, vai ter a crítica por não ter feito. Às vezes uma pessoa que sai do emprego para poder fazer entregas, se um motoboy, um Uber, enfim, não tem, e se o carro quebrar, e se o carro estragar, enfim, então assim, são criticados e aquelas pessoas que às vezes saem também do trabalho para poder viver disso, ou do empreendedorismo, fala, nossa, Deus, a CLT é uma escravidão, criticam, enfim, várias opiniões, várias vertentes. Temos empreendedores que dizem que a riqueza está apenas em empreender e que a CLT nunca vai te deixar rico, mas a intenção não é falar sobre isso, mas sim sobre críticas. Elas sempre vão existir, opiniões, tem pessoas que são autoridades no assunto, isso são conselhos. Mas muitas das vezes as opiniões e as críticas, elas vêm carregadas de inveja, de calúnia, de apenas com a intenção de nos derrubar, e não de poder nos promover ou nos fazer pessoas melhores. Então, os conselhos, eles têm que vir de pessoas que você admira, que já estão no caminho, que são referências para você naquele assunto e de pessoas que te amam. Porque não podemos apenas nos aconselhar com pessoas que não construíram nada sobre aquele assunto. Às vezes você tem um ótimo amigo que para jogar bola, para pescar, mas às vezes ele não é muito bom com o dinheiro, muito menos com o casamento. Então, ele não é a pessoa ideal para você escutar sobre críticas ou conselhos sobre esse assunto. Então, as críticas, as pessoas, os haters, né, famosos na internet, eles sempre vão existir. Nós devemos nos mover por direção de Deus. Muitas das vezes, eu já vi pessoas largar tudo. Na verdade, né, a gente costuma dizer que é largar nada por tudo, mas carreiras promissoras, salários astronômicos ou uma estabilidade para viver do ministério. Então, assim, nós precisamos entender que as críticas vêm, que é chamada às vezes de irresponsável ou de louco, mas nós precisamos nos mover por direção de Deus. Todo conselho tem que ser baseado naquilo que Deus já está te falando no seu interior. A Bíblia nos diz que as profecias elas têm que ser, a Bíblia nos diz que as profecias, elas precisam ser julgadas. Enquanto, né, uns profetizam, 2 ou 3 julguem a profecia. Então, todo conselho, toda direção que é te dada por um humano, por mais sábio e homem de Deus ou mulher de Deus que ela seja referência no assunto, tem que ter, né, no seu espírito uma direção. E esse conselho apenas vai te dar ali um norte para onde você deveria ir, onde Deus quer te levar. Então, a única coisa que pode te fazer mudar de direção é, né, primeiro, a direção de Deus e segundo, uma pessoa que te aconselha segundo aquilo que Deus que testifica, né, que fala aquilo que Deus já vem tratando no seu coração. Então, os críticos sempre vão existir. As críticas não deveriam nos parar. Tem algumas que pode até nos atacar e nos ferir, mas entendam, ela não pode mudar o seu destino, porque
elas sempre vão existir. Não deixe de fazer algo por conta das críticas que você acha que deve fazer. Não faça algo porque te criticaram a fazer. Certa vez um homem estava com uma criança e um cavalo. Ele andando com o cavalo. E aí, passou primeiro uma pessoa e falou: nossa Deus, mas por que os dois não sobem no cavalo? Aí beleza, eles passaram, subiram os dois no cavalo. Aí passaram mais outras pessoas. Nossa Deus, coitado do cavalo, nesse sol quente, levando duas pessoas. Aí foi, desceu um do cavalo, deixou a criança puxando o cavalo e o adulto em cima. E aí, beleza. Passou outras pessoas e falou: nossa Deus, esse senhor aí não tem dó da criança, não. É pra você ver, tá em cima do cavalo e deixando a criança embaixo andando sozinha. Aí foi, subiu a criança no cavalo e o senhor começou a puxar ali o cavalo pela corda. E aí, outra pessoa passou e falou: nossa Deus, essa criança também, ela tá mais forte, ela tá mais saudável. É melhor deixar, né, o idoso subir no cavalo e ele, né, vir descendo. Então, assim, tudo que você fizer vai ter críticas, opiniões contrárias, mas mova-se por direção de Deus e conselhos. Conselhos de pessoas sábias, referências no assunto, né? Porque as críticas, elas sempre irão existir. Agarra o conhecimento.